Graça e paz, irmãos. Vamos ler a palavra que está escrita no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Vamos ler o versículo 18. Jeremias, capítulo 31, versículo 18, onde está escrito assim: Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha juventude. O que nós estamos vendo aqui é uma palavra de submissão à vontade de Deus. Será que você está nesse momento se sentindo vítima? Sofrendo por algo que você fez ou não fez, mas disseram que você fez? Digamos que você está nessa situação. Você está sendo ofendido. Assim que você conhece a sua ofensa, você se sente um bagaço. E aí, você ora. Você corre para Deus. E você vai orar. E você diz: Senhor, tira da minha alma esse peso. Não aguento mais. Não quero me sentir assim. Eu sei que eu não fiz isso. Eu sei que eu não mereço isso. Aí, penso comigo mesmo: se todos soubessem que estou sofrendo injustamente, se todos soubessem que o que estão falando de mim é mentira, eu ia me sentir melhor. Aí eu saio me desculpando para todo mundo. Não funcionou. Você volta para casa depois que você espalhou as suas razões, mas você olha para as pessoas e parece que todo mundo olha para você com desconfiança. Aí você toma outra direção. Eu vou acusar todo mundo que mentiu a meu respeito. Eu vou dizer, vou falar mal de todo mundo. Vou botar a boca no trombone. Não vai adiantar nada. Você vai tentar explicar o quanto você é uma pessoa certa. Você vai começar a mostrar as suas boas dádivas, o seu intuito de fazer o bem, o quanto você tem ajudado e quanto você tem sido correta. Não adiantou nada. Você continua insatisfeito lá dentro. Aí, você pensa que ninguém vai entender você. E o que foi que aconteceu? Você perdeu muitos amigos. Enquanto você está nessa síndrome de coitadinho de mim, essa síndrome essa situação de autopiedade, você perdeu amigos. Porque ninguém gosta de viver ao lado de gente chorosa, de gente que se queixa, de gente que não perdoa, de gente que reclama. Ninguém. Resultado, piorou a sua situação e também a sua dor. Tudo piorou porque você resolveu fazer as coisas que a sua cabeça lhe mandou. Aí, porque você não estava sendo mais suportado por ninguém, você resolve mudar o seu meio social, mudar de amigos.
Você começa a frequentar os shoppings que você não frequentava. Você começa a ir a restaurantes que você não ia. Você muda de igreja. Você muda até de endereço. Os lugares que você visitava, você não visita mais. Mudou. Você quer coisa nova. Eu prefiro coisa nova, não vou mais sair com esse povo é falso. O povo tem culpa de tudo. Não importava se você mudou de ambiente. Lá dentro, você carrega o ambiente de dor, o ambiente de falta de perdão. Você carrega a amargura, você carrega a mágoa. Você, aonde for, você vai levando essa bagagem horrível. Porque você saiu daquele lugar, mas aquele lugar continua em você. Tudo continua o mesmo. E aí, de tanto lutar sem paz, você lá um dia, lendo o livro do profeta Jeremias, você encontra esse versículo. Converte-me e eu serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Arrependeu-se de quê? Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Ora, a primeira coisa, quando você ficou sabendo da fofoca, que levantaram falso de você, que lhe fizeram mal, que cometeram injustiça com você, era ter parado para falar com seu Pai do céu. Você não é discípulo? Discípulo é aprendiz. Discípulo é estudante. É aquele que aprende o tempo todo. Como é que você vai aprender se não vierem situações que lhe levam ao aprendizado? Você já observou uma coisa, lembrando como é que o professor, principalmente o professor de matemática, faz? Ele dá problema para você resolver. E por que é que professor tem mania de dar problema para eu resolver? Só que ele primeiro põe assim, João tinha 2 laranjas. Aí a professora deu 5 laranjas. Com quantas João ficou? Aí você bota 2 mais 5, 7. Ficou com 7 laranjas. Ela passa vários problemas assim. Mas você acertou, agora ela diz assim. João tinha 2 laranjas, mas ganhou meia dúzia. Ah! Você tem que saber que uma dúzia são 12, a metade é 6, então ele ficou com... Já mudou. E ela vai. João tinha 2 laranjas, ganhou meia dúzia de laranjas, deu 5 para o seu irmão. Com quantas ficou? Agora já entra noção de adição e subtração. Quanto mais você vai acertando, o problema vai ficando mais difícil. Por quê? Porque essa é a forma dele aprender. Foi assim que você aprendeu. Foi através dos problemas. Você treinou, seu professor de matemática, você ficou aborrecido com ele, porque ele só lhe dava problema para resolver. Mas foi assim que ele lhe preparou para você enfrentar os problemas da vida. Ele não lhe disse que era isso, mas era exatamente isso que ele estava fazendo. E agora, quando vem um problema, você não sabe ir para o seu professor. Você não sabe buscar ajuda. Você vai fugindo do problema, tentando jogar o problema para outros resolverem. Não. O problema tem que ser resolvido com você
e o seu professor. O que foi que Jesus Cristo disse, entre tantas coisas que ele disse sobre o Espírito Santo? Ele disse que o Espírito Santo virá para vos ensinar todas as coisas e vos fazer lembrar do que eu vos tenho ensinado. Pronto. Quando você tem a certeza de que você é discípulo de Jesus, você diz: Senhor, porque isso tudo está acontecendo agora, eu sei, é porque eu preciso. Agora, para quê? Como eu vou sair dessa situação? Converte o meu coração. Afina os meus ouvidos para que eu possa perceber o que o Espírito Santo está me ensinando nesse momento, através dessa dificuldade. O Senhor ouve o seu grito. E a cura vai brotar porque você abriu mão do comando. Você entregou o comando para ele. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre reino é que num reino só tem um trono. Porque só tem um monarca. Só tem um rei. Quando um rei está no trono, nenhum outro pode se assentar ali. O monarca é absoluto. Agora, se você entregou o centro da sua vida, o seu coração, para que o Senhor Jesus reine, para que o Pai reine, você tem que tirar o seu ego dali, o seu comando dali. Que foi que Jesus Cristo disse? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Deponha-se do centro da sua vida. Tome sua cruz e siga-me. Mas se você quer ficar na direção da sua vida, dos seus planos, dos seus objetivos, dos seus desejos, da sua preferência, você continua entronizado na sua vida. Não é Deus. Você tem que sair do trono, ser deposto do trono, convidar o Senhor para ser entronizado ali, e você passa a ser o servo para seguir as ordens dele, as ordens que ele dá na sua vida. Agora, você diz: converte-me a ti, e eu serei convertido. Ele diz aqui, na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Perdeu o tempo todo, tentando assim, tentando assado, tentando de todo, não adiantou. Não adiantou. Por que será que quando nós estamos numa situação de dificuldade, primeiramente nós tentamos resolver as coisas sem a ajuda de Deus? Depois que está tudo errado, que está tudo estragado, então nós vamos para Deus, depois que estragamos tudo. Não é? Essa semana estava passando na televisão um assunto tão triste de duas moças que foram assassinadas. Uma veio lá, acho que de Manaus, e se encontrou com a outra, não sei onde, eu sei que elas foram para uma festa dessas. Acharam que estava tudo bem, que elas estavam abafando. Acharam que estavam lindas, irresistíveis. E que elas enganariam até o crime organizado. Sabiam demais. Eram lindas. Foram convidadas por um desses bailes aí que tem, da vida. Lá, foram levadas, assassinadas, enterraram num lugar. Depois, a polícia descobriu, tiraram os corpos de lá, jogaram na beira de uma estrada.
Cadê a segurança que elas tinham? O corpo delas era um corpo que chamava a atenção de qualquer tarado. Porque uma moça que expõe o corpo, ela não está buscando um casamento, um homem que a respeite. Porque um homem que quer uma esposa, ele procura uma mulher recatada. Uma mulher que ele pode apresentar. Agora eu lhe digo, quantas vezes as mães dela disseram para ela? Quanto conselho de balde foi dado a elas? As mães agora chorando, sofrendo, envergonhadas, sangrando por dentro com o que foi feito com as filhas dela. Se elas tivessem parado um pouco para perguntar por que minha mãe diz isso, não teriam acabado nesse ponto. Meus irmãos, por que é que nós temos essa tendência de fazer o que queremos? Você já imaginou na hora que elas estavam sendo assassinadas, o quanto elas lembraram do que a mãe dizia? E nós? Nós somos filhos de Deus. Por que não ouvimos primeiro o que o nosso Pai diz na palavra, para depois agirmos? Estamos sofrendo? Sim. Estamos sendo injustiçados? Sim. Esse mundo toma vergonha? Sim. Mas, o que é que Jesus Cristo diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não está chamando aqueles que estão felizes, contentes, completos, que têm tudo, que nada precisa. Ele diz, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados. Sabe como você está carregado? Se eu trouxer as minhas compras da feira, eu estou carregada. Mas se eu for botar esse piano aqui de trás de mim, nas minhas costas, eu estou sobrecarregada, eu não aguento. É isso que ele está chamando. É quem não aguenta mais, quem não pode carregar o fardo. E parece que não tem ninguém para ajudar. Ele diz, vinde a mim, eu os aliviarei. Ele diz, se você vem, ele alivia. Então, por quê? Joga fora essa oferta. Porque tentamos tudo pelas próprias mãos. Não será um orgulho, sim? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem mesmo de Jesus. Meus pais estão por fora, não sabem de nada. Minha mãe não sabe nem lidar com um computador. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou por dentro. Eu tenho a minha ginga. Eu sei, eu conheço o pedaço. Sei de tudo. E acaba sofrendo e chorando. Ah, se eu tivesse buscado antes. Aqui, bem que Efraim se queixava. Depois de ter tentado tudo, castigaste-me. E fui castigado como novilho ainda não dormindo. Converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Converte o meu coração. Ó, que Deus possa nos dar um coração que busque a sua presença antes de tomarmos as nossas próprias decisões. Que nós possamos olhar e saber que Deus está interessado em nós. Que Ele nos quer. Que Ele está dizendo, olha para mim. Olha para mim. Porque eu estou interessado em ti. Eu te formei no ventre da tua mãe. Eu te dou o ar que tu respiras. Eu te dou os olhos para ver.
Olha para mim primeiro. Ouve a minha voz. Eu falo. Amém? Antes de qualquer coisa, pare para falar com o Senhor, seu Deus, para não sair dando cabeçadas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.